E aí, tranquilão? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, falar para você de raciocínio lógico matemático, na verdade um pouquinho mais de matemática, né? Polinômios, presta atenção. Vamos falar de divisão com polinômios, tá certo? Como que a gente divide polinômios? Professor, é horrível, mexe com essas letras. Quando é número ainda vai, professor, mas quando mexe com as letras não dá certo. Calma, confia em mim, vai dar certo. Presta atenção, você tem um polinômio P e você tem um polinômio D. Px, dx, x a indicar os valores que mudam, não é isso? O valor de x que muda. Você tem o px e o dx, com um detalhe, dx não pode ser zero. Dx não pode ser zero. Então, ao dividir px por dx, você vai gerar o resultado qx e o resto rx. Isso aqui é uma divisão que nós sabemos muito bem como funciona, porque nós aprendemos desde pequenininho que isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor, isso aqui é o quociente e isso aqui é o resto. Aprendemos, não aprendemos? Então, px dividendo dividido por dx divisor, lembrando que o divisor não pode ser zero, vai dar o resultado qx, o quociente, e o resto rx. Ponto. Disso, eu aprendi também, lá quando eu sou pequenininho, que o quociente vezes o divisor mais o resto dá o dividendo. Olha lá, o quociente vezes o divisor mais o resto dá o dividendo, tá certo? Então só anota, ó, dividendo, divisor, quociente, resto. Quociente vezes divisor mais o resto igual ao dividendo. Divisão que nós aprendemos desde sempre. E aqui eu não estou mexendo com números e nem com letras, eu estou só te dando a ideia da divisão. Muito simples. Uma coisa importantíssima a ser considerada também, né? É que o grau do resto, e aí quando falamos de polinômios, falamos de monômios, equações algébricas, que tem os expoentes, 2, 3, 4, 5, 1, expoente 1 também conta. Então nós temos os expoentes, não é isso? E aí esses expoentes são chamados de grau. Então o grau do resto, ele tem que ser menor, presta atenção, do que o grau do divisor. Tá certo? O grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Até porque se o grau do resto for igual ou maior, eu posso continuar dividindo, tá certo? Eu posso continuar dividindo. É muito parecido com a divisão normal que nós aprendemos com os números. Tipo, 10 dividido por 3. 10 não, vamos pensar num número... 100. 100 dividido por 3 vai dar 10 por 3 dá 3, sobra 1, baixa o 0, 10 por 3, dá 1, aí 1 não dá mais para dividir. Mas se porventura sobrasse um 4, 4 ainda daria para dividir por 3. Então, você não poderia, eventualmente, descartar ou desconsiderar essa possibilidade. Tá certo? Então, o grau do resto tem que ser menor do que o grau do divisor. Ou o resto pode ser igual a zero. Não é isso? A considerar-se quando eu tenho o resto igual a zero, divisão exata, ou seja, o px é divisível por dx, ou o dx é divisor de px. Quando eu digo que é divisível, é porque a divisão é exata, resto zero. Quando eu digo que é divisor, é porque a divisão é exata, resto zero. Tá certo? E a ideia de que divisor, não o termo divisor, mas que dx é divisor de px. Ou seja, a divisão px por dx é exata, vai dar resto igual a zero. Detalhes de coisas que nós dois já conhecemos, porque nós sabemos fazer divisões simples. Aqui é só a questão da divisão com polinômios, que é o que eu não gosto, porque eu não gosto de mexer com as letras, eu prefiro mexer com os números. Ou, eu nem gosto de mexer com os números também, mas eu preciso disso. Em uma ou outra questãozinha da minha prova, o cara pode me cobrar. E acredita, pode ser aquela questãozinha que faz diferença, não é isso? Olha aqui agora, ó, teorema do resto, presta atenção, e o teorema de D'Alembert. Dois teoremas que nós vamos quase que trabalhar juntos. São teoremas distintos, mas que um vai de encontro ao outro. Teorema do resto diz que o resto da divisão de px por ax mais b vai ser sempre p de menos b sobre a. Ou seja, o resto, presta atenção, o resto da divisão. O resto da divisão de px por ax mais b vai ser sempre p de menos b sobre a. Se eu igualar ax mais b igual a zero, eu vou levar b para o outro lado, vai ficar menos b, e quando eu levar o a para o outro lado, vai ficar menos b sobre a. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, se eu substituir
x por menos b sobre a, eu vou achar basicamente o resto da divisão. Não à toa é chamado teorema do resto. O teorema de D'Alembert vai falar algo muito parecido com isso. A única coisa que ele vai acrescentar ao teorema do resto é que o p de menos b sobre a é igual a zero, tá certo? Ou seja, px é divisível por ax mais b. Ou seja, a divisão é exata. Quando p de menos b sobre a, p de menos b sobre a for igual a zero, eu tenho uma divisão exata. Px é divisível por ax mais b. Dois teoremas que se juntam para uma mesma ideia, para uma mesma coisa, tá certo? Aí disto nós temos algumas observações. Preste atenção aqui, ó. Vem comigo aqui nas observações, olha lá. Situações bem interessantes. O grau n do polinômio, e aí o grau do polinômio você sabe que é determinado pelo maior expoente que eu ver no polinômio. Pense assim, eu tenho lá no meu polinômio x elevado a 7, ou seja, o grau dele é 7. E depois eu tenho mais x igual a zero. Beleza, o grau dele, o grau desse polinômio, x elevado a 7 mais x igual a zero, o grau desse polinômio é 7. E se o grau desse polinômio é 7, acredite, ele vai ter 7 raízes. O grau do polinômio determina a quantidade de raiz do polinômio. Lembrando que o grau do polinômio é o maior expoente. Então, se eu tenho o polinômio de grau 7, eu vou ter 7 raízes. Condição importantíssima, às vezes você resolve uma questãozinha com esse detalhe. Se liga. Depois, ele diz numa outra observação que se b for raiz de px, ou seja, p de b igual a zero, então px é divisível por x menos b. Algo que nós já acabamos de ver quando nós falamos do teorema de D'Alembert. Se b é raiz de px, ou seja, p de b é igual a zero, então px é divisível por x menos b. Estamos falando da mesma coisa que nós já havíamos considerado no teorema de D'Alembert. Só a reprodução dos fatos. Soma dos coeficientes de px igual a zero, ó, essa aqui é extremamente interessante, presta atenção. Quando a soma dos coeficientes de px for igual a zero, ou seja, for nula, você tem que 1 é sempre raiz de px, tá certo? 1 é sempre raiz de px. Vamos dar um exemplozinho aqui para vocês, ó. Ele fala a soma dos coeficientes de px for nula, então 1 é raiz do coeficiente. Pense assim, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. O px tem que ser igual a zero. Tá lá. Se a soma dos coeficientes, professor do céu, quem são os coeficientes? São esses queridos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Que lembra que quando não aparece o queridão é 1. Então, quanto é 1 mais 1? 2. E quanto é 2 menos 2? 0. Opa, se a soma dos coeficientes de px igual a zero for nula, ou seja, a soma dos coeficientes for igual a zero, condição sine qua non é que o polinômio seja igual a zero. Mas a ideia é que a soma dos coeficientes seja igual a zero. Se isso acontecer, 1 é raiz de px. O que ele quer dizer com isso? Que se eu substituir x por 1, eu vou ter exatamente essa ideia aqui, ó. Quer ver como dá? Observa. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Exemplozinho simples, o mais simples possível, mas que muito vai dar condições para o que você precisa saber, tá certo? Dentro das observações, e essas pequenas observações vão fazer muita diferença na hora de você resolver a questão, porque pode acelerar o processo. Você não precisa ficar preso a lembrar de muitas outras coisas, se você conseguir vislumbrar facilmente algumas situações, e essa da soma dos coeficientes é muito interessante. As duas primeiras, até saber que o grau do polinômio gera a mesma quantidade de raízes, isso é importantíssimo, e que se b for raiz, ou seja, p de x é divisível por x menos b, isso aí é óbvio, né? Dentro, inclusive, do teorema de D'Alembert. Olha cá, toda equação de termo independente nulo, professor, o que é termo independente? Termo independente é o que não tem variável, é o que não tem o x. Então, quando esse termo independente for nulo, a equação vai admitir um número de raízes nulas. Presta atenção, isso aqui é resolução de questão teórica. Professor, e tem questão teórica disso? Acredita, tem aquelas de 5, 6 assertivas para você marcar qual alternativa tem a assertiva, tipo as assertivas corretas. 1, 2 e 5, 2, 3 e 6.
Tem. Então, assim, toda equação de termo independente nulo, vamos colocar aqui um exemplo de equação de termo independente nulo. A gente já tinha feito uma aqui, né? Que era assim, x elevado a 7 mais x igual a 0, não é isso? A gente tinha colocado essa aqui. Deixa ela aqui, sem problema. Termo independente é nulo. Observe, não aparece um número sozinho, número sem o x. Não aparece. Então, toda vez que isso acontecer, essa equação admite um número de raízes nulas igual ao menor expoente. Ou seja, essa equação é certeza, essa equação, que uma das suas raízes é x igual a 0. Porque ela admite um número de raízes nula igual ao menor expoente. Como o menor expoente é 1, então eu tenho certeza que uma dessas equações é igual a 0. A despeito de, imagine que aqui fosse 3. X elevado a 7 mais x elevado a 3 igual a 0. Acredite, você teria, dentro dessa ideia você teria a seguinte situação. X igual a 0, x igual a 0, x igual a 0. Você teria 3 vezes o valor de x sendo igual a 0. Você teria 3 raízes igual a 0. Tá certo? É, isso mesmo. Isso que quer dizer essa informação, tá certo? O número de raízes, né, admite um número de raízes nula igual ao menor expoente da variável. Variável que já está com acentinho aqui no ar. Então, se o menor expoente é 3 e eu não tenho termo independente, ou o termo independente é nulo, eu tenho 3 raízes iguais a 0. Absolutamente. Muito importante e muito interessante. Todas as observações são. Agora aqui, essa aqui também vai ajudar. Presta atenção. Se x1, x2, x3 e xn são raízes da equação a0, x elevado a n, a1, x elevado a n menos 1, a2, x elevado a n menos 2, mais a n termo independente, observa que não tem x, igual a 0. Aqui só a escrita do polinômio de forma totalmente com letras, sem números, mas aí só para você ter um vislumbre de. Então a equação polinomial pode ser escrita na forma a0 vezes x menos 1, vezes x menos 2, vezes x menos n igual a 0. Nossa, professor, essa aqui não tem para onde ir. Tem sim, é quando você encontra assim, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Se você multiplicar as 3, você vai achar uma equação algébrica, tá certo? E as raízes dessa equação nada mais serão do que o 1, o 2 e o 3. Acredite, quando você multiplicar, vou até fazer só com 2, só para mostrar. Se você multiplicasse, você acharia x ao quadrado menos 3x mais 2. Você acharia isso aqui. E, ao achar isso aqui, você teria a certeza que as raízes são 1 e 2. Acredite. Sim, 1 e 2. Quando eu fizer 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. 2. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Ou seja, isso aqui se resume nessa informação, tá? Só para você se ligar aí em pequenos detalhes com o objetivo único de acelerar o processo, sem você ficar preso a muitos detalhes e gastando tempo sem nada efetivo. Beleza? Continuamos. Olha aqui, ó. Agora vem um dispositivo de Brio-Ruffini. Um dispositivozinho prático, na verdade. A ideia é você dividir px pelo binômio ax mais b. Presta atenção, porque eu vou te passar algumas regrinhas. Só que eu vou te passar isso na prática, tá certo? Eu vou te dizer o que tu vai fazer. Ao exemplo de dividir o polinômio x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 4x menos 21, dividido por x mais 3. Caso você quisesse, você poderia pegar aqui, ó, x à quarta mais 2x a 3, dividir. Aí daria x à terceira. Ia dar uma confusão. Mas vai dar uma confusão. Por isso que nós temos esse dispositivo. Ao detalhe de que ao binômio ax mais b. Presta atenção. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz do divisor. X mais 3 tem como raiz menos 3. Vou colocar ele aqui no que a gente chama de uma cerquinha, não é isso? E vou colocar aqui, ó. Isso aqui é uma cerquinha, uma tabela, você escolhe como chama isso aqui. Agora eu vou pegar todos os coeficientes do polinômio e vou colocar aqui ao lado. Quando x à quarta não aparece, então é 1.
Aí depois vem 2, depois vem menos 2, menos 4 e o menos 21. Tá aqui. Agora eu vou replicar 1. E, por fim, eu vou multiplicar 3, menos 3, na verdade, por 1 e somar com mais 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Vamos melhorar aqui esse sinal de menos. Menos 1. Certo? Agora eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar pelo menos 1. E vou somar ao menos 2. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Positivo. Menos 2 dá 1. Agora eu vou pegar o menos 3 e multiplicar por 1. E vou somar ao menos 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 4, menos 7. Por fim, porque eu vou chegar lá no 21, vai acabar, eu vou pegar menos 3 vezes menos 7 e vou somar com menos 21. Menos 3, menos 7, 21 positivo. Menos 21, 0. O último número que eu colocar, eu separo. Este é o resto da divisão, certo? Esse é o resto da divisão e este é o resultado da divisão. Ao detalhe de que 1 grau menor do que o grau do polinômio original. Então, o resultado da divisão é x elevado a 3 menos x elevado ao quadrado mais x menos 7. Esse é o resultado da divisão. X a 3, por quê? Se aqui é x a quarta, o quociente tem 1 grau a menos. Até porque eu estou dividindo só pelo binômio ax menos b. Se aqui é x, x a quarta. Aqui é x a terceira, x ao cubo vezes x à quarta potência. X é 3, menos x ao quadrado, mais x menos 7. Pronto, esse aqui é o resultado da divisão e esse aqui o resto, que no caso é 0, ou seja, a divisão foi exata, tá certo? Então, x menos 3 é divisor de x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x menos 4x mais 21. Ou este polinômio x à quarta é divisível por x mais 3. Esse é o dispositivo de Breuer-Ruffini. Agiliza bastante a sua vida e você vai usar, caso haja necessidade, para aquilo que você precisa. Lembra da regrinha, uma por uma, trabalha e faz. Beleza? Raiz do divisor, coeficientes do polinômio, replica o primeiro coeficiente e a partir daí multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Acabou, o último número separa, é o resto, e o que sobrar é o coeficiente, com o grau, 1 grau a menos do que o polinômio original. Então, se aqui é x elevado à quarta potência, aqui começa com x ao cubo. Só isso. Não, tudo isso. Tudo isso. Vamos agora praticar em questões que você vai ver como isso vai ficar um tanto quanto mais interessante, um tanto quanto mais fácil. Beleza? Olha lá na nossa tela. Vamos lá. Diz assim: os valores das raízes do polinômio px, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x mais 3 é igual a... Opa! Se o polinômio pode ser escrito na forma x menos 1 vezes x menos 2 vezes x mais 3, então as suas raízes são x menos 1 igual a 0, que dá x igual a 1, não é isso? Ele diz as raízes. Raízes é quando px é igual a 0. Estou igualando. O outro, x menos 2 igual a 0, x é igual a 2. E por fim, x mais 3 igual a 0, ou seja, x igual a menos 3. Se eu posso escrever o polinômio desta forma, eu posso dizer que as suas raízes, pelo que a própria questão mencionou, é o 1, o 2 e o menos 3. E, portanto, 1, 2 e menos 3 está aqui na alternativa da letra C. Bem facinho, bem baratinho, bem de boa. Não é isso? Sem muitos ou maiores problemas. Tá certo? Não tem muito o que fazer, acredite. Neste caso aqui estava até bem fácil. Era só reproduzir a informação. Olha a próxima.
Qual o resultado da divisão 4x ao cubo mais 2x ao quadrado por x menos 1? Vixe Maria, professor, aqui não vai dar certo. Vai sim, que eu vou usar Briot-Ruffini. O que eu vou fazer? X menos 1. Qual é a raiz? 1. Tá lá. E agora a equação. Qual é a equação? 4x ao cubo mais 2x ao quadrado. E aqui que vem o grande segredinho. Os expoentes são 4 e 2. Para o x ao cubo e x ao quadrado. Para o x elevado a 1 é 0. E o termo independente é 0. Esse detalhe aqui você tinha que saber. Ah, professor, o senhor sempre com a carta na manga, né? Não, a questão que trouxe a carta na manga. Eu estou só expondo a manga para você entender. X ao cubo tem o expoente não, tem o coeficiente 4, x ao quadrado tem o coeficiente 2, x a primeira elevado a 1 tem o expoente 0, e o coeficiente 0, desculpa, e o termo independente é 0. Agora tá aí. O que faço eu? Replico o 4. E agora multiplico. 1 vezes 4, 4 mais 2, 6. 1 vezes 6, 6 mais 0, 6. 1 vezes 6, 6 mais 0, 6. O último número eu separo, ou seja, o resto é 6. 6 é o resto. E a minha equação do resultado, o meu quociente, né, isso é 4x ao quadrado mais 6x mais 6. Lembrando que o resultado, 1 grau a menos do que o dividendo. O quociente tem que ter 1 grau a menos que o dividendo. Onde eu acho 4x ao quadrado mais 6x mais 6? Eu acho na alternativa da letra A. 4x ao quadrado mais 6x mais 6. Suave na nave. Viu aí? Qual o grande segredo dessa questão? Vou grifar aqui para você o grande segredo dessa questão. Os dois zerinhos aqui, ó. Se você não se ligar, vixe, vai chorar. E vai chorar bonito. Tem que estar ligado. Se liga nessa aí que se cair na sua prova, você já consegue resolver. Beleza? Vamos agora à próxima. Os valores de A e B para que os polinômios px menos 4x elevado à quarta potência mais a x ao cubo mais x ao quadrado menos bx mais 8 e qx 7x ao quadrado menos 2bx menos 2a sejam divisíveis por x menos 2. São respectivamente. Se é divisível é porque a divisão é exata. Usando o teorema do resto, eu vou substituir por qual a raiz de x menos 2? Raiz de x menos 2, x igual a 2. Pelo teorema do resto, eu vou substituir por 2. E por D'Alembert, se eu vou substituir por 2, é porque é divisível e a divisão é exata. Então, eu vou pegar x igual a 2, eu vou substituir lá no P de x e no Q de x. Substituindo no P de x, pelo que nós temos ali, nós temos menos x elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos, então fica menos 16. Mais x elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8a. Mais x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Menos bx. X é 2, então menos 2x. Mais 8. Tá aqui. Isso é P de x substituindo x por 2. Agora vamos fazer Q de x. Substituindo também por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 7, 28. Então, eu tenho 28 menos 2bx. B, não sei quanto é, mas o x eu sei que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4b. Menos 2a. E aqui está pronto. QX. Só que, presta atenção e se liga. Se é divisível, esta informação de px ao substituir por 2, isso vai ser igual a 0. E isso mesmo, eu sei que px, P2 é igual a 0. E sei que qx, se é divisível, é igual a 0. Agora vem aqui comigo no quadro, para a gente poder terminar essa conta aqui no quadro. O que é px? Menos 16 mais 8a
Opa, professor, o senhor botou mais x ali, mas não era para o senhor botar mais x, não é isso? O senhor botou mais x ali na conta, tem 8a, é verdade, no caso é 4, tá? Volta aqui na tela, vou só fazer uma pequena correção, ó. Realmente não tá, aqui ó, a gente tem x, é 4, me perdoem, é só colocar um 4. Por quê? X ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, mais 4, menos 2x mais 8. Show de bola, agora volta comigo no quadro, não vai mudar nada na nossa vida. Então, mais 4, bom é que a gente vê na hora, menos 2. De novo, professor, o senhor botou x. O senhor tá de sacanagem, não é x, é b. Volta lá na tela. Que bosta! Olha aqui. É bom que a gente olhando consegue... Aqui, ó, não é x, professor, é b. O x é 2, o que sobrou foi o b. Então aqui, ó, 2b. Se liga aí na correção, tá? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Volta aqui, menos 2b. E ali, mais 8. Isso é igual a 0. Arrumando a casa, 8a menos 2b, agora soma tudo isso aqui. 16 com 4, menos 12, que é menos 16 mais 4. Menos 12 com 8, menos 4. Leva para o outro lado, isso é igual a 4. Acabou. Isso proveniente de px. Tá lá. Agora vamos fazer qx. Vamos fazer aqui do lado? Qx. O que diz? 28 menos 4b menos 2a. 28 menos 4b menos 2a. Isso igual a 0. Tá fácil. Vou levar o a e o b para lá. Vai ficar 2a mais 4b igual a 28. Tá pronto. Tá pronto. O que eu tenho que fazer? Resolver isso aqui. Que nada mais é do que um sisteminha. Tá certo? Vixe, professor, um sisteminha? É, mas um sisteminha a gente faz rapidinho. Não vamos sofrer por isso. Olha lá. 8a menos 2b igual a 4. 2a mais 4b igual a 28. Se eu multiplicar por 2, vai resolver minha vida. Por quê? Porque eu vou ter 16a menos 4b igual a 8. E eu vou ter 2a, repetindo a outra, mais 4b igual a 28. Quando eu somar tudo, b cai com b, sobrou 18a igual a 36. 8 mais 28 igual a 36. Ou seja, a igual a 2. Se a é igual a 2, minha vida já está melhorada por aqui. Eu pego, substituo numa das duas. Vou substituir ali em cima. 2 vezes 2, 4. Mais 4b igual a 28. Levo 4 para lá. 4b é igual a 24. b é igual a 6. Pronto. Aqui estão as minhas respostas. A igual a 2, B igual a 6. E era o que ele tinha pedido. Usando o teorema do resto, o teorema de D'Alembert, substituindo o que eu precisava, mas morrendo num sisteminha de equação. Que não é o meu problema resolver um sisteminha de equação. Tá certo? Ai, mas eu não sei sistema de equação. Acredita, se tu tá estudando polinômio, tu já passou pelo sistema de equação e tu sabe resolver. E A igual a 2, B igual a 6. Resolveu o nosso problema, volta na tela. Onde eu tenho A igual a 2 e B igual a 6, alternativa da letra B de bola. Só isso. Bem de queridona. Beleza? Tem um trabalhinho, né? É, mas dá para fazer. Olha lá a próxima. Utilizando o dispositivo prático de Breuer-Ruffini para efetuar a divisão entre polinômios. Aí ele dá o polinômio f de x, 3x à quarta, mais 5x ao cubo, menos 11x ao quadrado, mais 2x menos 3, e que x mais 3. Assinale a alternativa correta que contém o resultado da divisão. Observe, isso é uma questão de concurso. Dizer para usar Breuer-Ruffini não é obrigado, porque ele não vai saber se eu usei ou não, ele quer saber a resposta. Então não faz diferença. Mas que, de fato, usar Breuer-Ruffini facilita, e eu acho que a ideia do que ele te disse aí para usar Breuer-Ruffini é exatamente em te lembrar e te facilitar. O que eu vou fazer? Coeficiente de x mais 3, coeficiente não, raiz, menos 3. Está lá, na conta. Agora vem os coeficientes da equação f de x. 3, 5, menos 11, 2, menos 3. O que é que eu faço? Repito o 3 e sigo multiplicando, somando. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Menos 3 vezes menos 4, 12. 12 menos 11, 1.
Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1, 3. 3 menos 3, 0. Lembra de separar o último? Ou seja, o resto, 0 é o resto. Certo? E aí, o que sobrou para mim? Sobrou 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 1. Usando o Brio-Ruffini, foi isso que sobrou para nós. Onde eu tenho 3x ao quadrado menos 4x, desculpa, 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 1 e resta 0. Alternativa de letra C. Só isso. Não, olha aqui para mim, não é só isso. É tudo isso. Não acho que é sacanagem do professor falar que é só isso, pelo contrário. Só que se você lembrar o dispositivo, que eu sei que é difícil lembrar, porque não é algo que você usa sempre, pelo contrário, é algo que você usa nunca, quase nunca, mas se você lembrar, e a prova ali, eu entendo a questão falar de utilizando o Brio-Ruffini, para tentar trazer para você a ideia de, você organiza o esqueminha, coloca os coeficientes, chega nos resultados com o resto que aparece, com os novos coeficientes que aparecem, lembrando que o grau do quociente é sempre um grau menor do que o do dividendo, não é isso? Se o dividendo é 3 elevado à quarta, o quociente vai ser elevado ao cubo, começa com elevado ao cubo. Montou a estrutura, resolveu o problema, resolveu a questão. E aí, usando seja o teorema do resto, seja o teorema de D'Alembert, ou seja o dispositivo prático de Brio-Ruffini, você consegue resolver algumas das suas questões que possam aparecer aí de polinômio. Beleza? Presta atenção, é chato, eu concordo, mas é necessário. É igual remédio, é mal necessário. Você tem que tomar para ficar bom, o remédio tem que fazer por vezes o polinômio para passar no concurso. Então você vai fazer, vai acertar, vai passar, e eu vou estar aqui para a gente comemorar junto, mas antes para te ajudar, obviamente, a chegar lá. Beleza? Abração, tamo junto, vamos nessa.